Bom dia, inteligentíssimos e inteligentíssimas, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje o dia está claro, está ensolarado e quente, aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro. Aqui Mauro Teixeira trazendo para vocês mais um tema sobre espiritualidade. Vocês estão prontos? Conversamos no vídeo anterior sobre frequência na playlist de Despertar Espiritual. E hoje vamos conversar sobre como as palavras e o pensamento moldam nossa energia. Sabia que todo mundo faz magia? Intenção é magia. Se você tem a intenção de fazer mal a alguém, você está fazendo magia contra ela. Se você tem a intenção de ajudar alguém, você está tendo a intenção de ajudar aquela pessoa. Está fazendo magia para isso. Pessoal, às vezes a gente precisa se defender, eu sei. Mas a gente tem que tomar cuidado como a gente reage às situações do dia a dia. Às vezes a gente sai do controle. A gente precisa de autoconhecimento, meditação, raciocínio, autorreflexão. Vamos começar então o tema de hoje. Pessoal, palavras. Quando nós dizemos palavras de baixa vibração, frases criam crenças. Elas reprogramam o nosso subconsciente para aquele fim, naquela intenção. Então, se você diz frases como eu não consigo, tá? Eu vou falar pouco essas frases, mas já convertendo para a frase positiva. Eu consigo, eu sou capaz, tá? Ao invés de dizer o negativo, diga o positivo. Eu sou próspero, eu consigo. Nada pode me deter, tá bom? Eu sou forte. Eu tenho o necessário e eu posso abrir mão do necessário para conquistar os meus objetivos, porque tudo tem um preço. E não estou falando de dinheiro, tá? Temos um vídeo aqui sobre lei da atração. Você vai ver que é preciso pagar o preço, senão a atração não funciona por si só, ela não materializa. Tá bom, galera? Então vamos lá. Palavras, elas reprogramam. O nosso cérebro, ele está ligado aos nossos ouvidos 24 horas por dia. Vou te dar um exemplo. Outro dia eu estava assistindo uma aula sobre magia e eu dormi assistindo aquela aula. Quando eu acordei, eu fui ouvir a parte que eu tinha dormido, né? Beleza. Eu notei que eu já tinha escutado aquilo, mesmo eu tenho certeza absoluta que eu dormi. Eu não ouvi a aula toda, eu ouvi 5 minutos da aula e dormi. A aula tinha 1 hora e meia. Eu já ouvi isso. Será que está repetindo a aula? Eu entrei em contato com a plataforma. Poxa, tem um bug, está repetindo minha aula. Quando eu me dei conta, era só um déjà vu que eu estava tendo por ter dormido assistindo a aula. O meu cérebro estava ouvindo aquilo, a aula, mesmo eu dormindo. Estava reprogramando, estava em estado receptivo, tá bom? Então, muito cuidado com aquilo que vocês se conectam e ouvem, aquilo que vocês dizem também, e aquelas pessoas que estão próximas de vocês que podem botar vocês para baixo e fechar totalmente o caminho de vocês se vocês não tomarem cuidado, tá bom? Fiquem atentos. Agora o pensamento. O pensamento, ele é como uma camada muito fina na nossa consciência. Quando os nossos pensamentos se tornam obsessões e repetitivos de maneira não saudável, porque, vamos dizer, você pensar de forma pura, amorosa a alguém pode trazer benefícios, melhorar o relacionamento, aquela pessoa pode te procurar mais. É como uma magiazinha bem sutil. Mas quando você sente uma paixão que você quer estar todo dia com aquela pessoa, mas você não consegue viver sua vida mais, você está obsediando você mesmo. Sua visão fica turva, seus ouvidos ouvem coisas que não foram ditas,
sua mente começa a sangrar. Tem uma música do Ed Vedder que fala isso, Society. Essa música conta como o consumismo afetou a gente, como o marketing afetou a gente, a grande massa. E muitas pessoas sofrem com um pensamento obsessivo e compulsivo que pode fazer a nossa mente literalmente criar uma ferida. Ela pode literalmente sangrar. E não estou falando de sangue. Estou falando do fluido pelo qual a mente funciona, tá? Ela molda o perispírito. A gente pode criar um vídeo sobre perispírito e como ele funciona. O perispírito ele está ligado ao eletromagnetismo, tanto do nosso cérebro, que são correntes elétricas, quanto do nosso corpo. É uma camada eletromagnética dentro do nosso corpo. Muitas culturas acreditam que o perispírito é que diz o horário da nossa morte, pois quando sua energia acaba, o corpo se desliga da consciência e perde conexão da própria consciência e da mente. E a mente e a consciência vão para o outro plano e o corpo fica. Tá bom, galera? O kardecismo acredita muito nisso, tá? Eu vejo que tem maneiras diferentes de pensar, mas eles não estão completamente errados. Uma crença que eles têm é que a pessoa já tem data para falecer. O perispírito já tem uma data de energia. Eu acredito que a gente pode revitalizar nosso perispírito. Nós podemos produzir mais energia etérica do nosso perispírito e prolongar nossa vida com bons hábitos, meditação, kriya yoga, tá? O próprio Ifá, eu sou ifaísta, acredita que a gente pode prolongar nossa vida com um bom relacionamento com o nosso destino. Tá bom? Então, assim, a nossa morte não é um destino infalível. Ela vai acontecer um dia? Vai, porque precisamos voltar. A matéria é algo, vamos dizer, na magia oculta, chamada de profano. O que significa que a matéria é profana? Ela é impura. Ela não se basta por si só. Vou dar um exemplo da ciência. Hoje os físicos têm uma noção de que um dia o universo vai se apagar, não vai existir mais estrelas, porque a matéria é finita, mas o espaço e tempo está em expansão. Vai ter cada vez mais espaço e tempo e a matéria vai se distanciando uma da outra. Ela vai se apagando e ele vai morrer congelado, vai morrer sem vida, sem estrelas pulsantes. É uma teoria que tem hoje na ciência, tá? Então a matéria ela é, como dizem, profana. Ela se alimenta da nossa alma. Pois o sofrimento, por exemplo, muitos teóricos da psicologia acreditam que o sofrimento é inevitável. Eu estou lendo um livro que se chama A Arte Sutil de Ligar o Foda-se. Nesse livro ele conta: o sofrimento é inevitável. Tem gente que não tem família e sofre por não ter. Tem gente que tem família e sofre por ter aquela família. Isso é um pouco relativo. Tem como a gente se adaptar às situações e sofrer cada vez menos? Tem. Mas não tem como controlar a vida. E eu cheguei a um conceito de que a vida vem do caos. E o único jeito de controlar o caos é abrindo mão do controle. Você chega na sua paz interior por meio desse paradoxo e começa a viver a vida em mindfulness, no presente, pois você para de querer entender a vida e passa a querer vivê-la. Precisamos entendê-la? Sim. Mas mais do que isso, precisamos viver. Entender não vem antes de viver. Primeiro precisamos viver para depois refletirmos sobre aquilo que vivemos. Senão a gente não vive, a gente só raciocina.
E raciocínio sem experiência não é nada, né? O raciocínio vem da experiência. Chegamos a um conceito legal, posso comentar aqui para vocês. Vou explicar isso em outro vídeo de uma playlist chamada Hierarquia da Verdade. Mas a experiência é uma raiz do raciocínio. Sem experiência não tem raciocínio. Não conseguimos comparar uma situação com a outra e aprender com aquelas situações. Isso é muito utilizado hoje no conceito de inteligência artificial, galera. Dados, amostra de dados, experiência, testes. Quando uma inteligência artificial faz um teste com uma amostra de dados, ela está conseguindo para ela experiência. Acertei aqui, errei ali, o que eu posso melhorar? Estava errado ali, descarta. Falso positivo, falso negativo. Classificação é um dos modelos usado por inteligências artificiais. Supervisionado. Eu sou da área de TI, sou desenvolvedor de software e entendo um pouquinho dessas coisas. Então, inteligência, raciocínio vem da experiência, tá? É uma raiz. Você vai entender o conceito de raiz, fonte, essência, princípio, tá? Propriedade, tudo isso no meu vídeo sobre hierarquia da verdade, que são conceitos que utilizamos para organizar a verdade. A verdade se expressa de maneira granular, como se fosse um gráfico de grafos utilizados para mapear redes sociais. Já viram aqueles gráficos de redes sociais utilizados em banco de dados de redes sociais? Vou explicar isso tudo no meu vídeo sobre hierarquia da verdade. Tá bom, galera? É um conceito chamado granularidade. Tá bom? Pessoal, voltando um pouquinho sobre pensamentos e palavras. Palavras moldam destinos, abrem caminhos, mas também podem fechar. Palavras podem matar. Podem. E eu não estou falando apenas sobre uma maldição. Palavras amaldiçoam. Palavras podem ferir. A pessoa pode cometer um ato impensável por estar ferido. E tem gente sem empatia que ainda age dessa forma e se acha na razão. Por isso eu comecei a playlist de despertar espiritual pelo tema de empatia e conexão. Tá bom? Temos vídeos sobre empatia, sobre conexão, sobre energia, tá? Vocês precisam pegar essa playlist do início e entender como funciona o despertar. E a cada vez mais a gente vai aprofundando. Já vimos que intenção, pensamento e palavra move energia, ou seja, é magia. Já vimos que podemos reprogramar nossa mente errado ou deixar outras pessoas que a reprogramem de forma negativa, se não nos defendermos. Já vimos que pensamentos podem ser obsessões, que podem ser repetitivos e negativos, criando sentimentos como ódio e cada vez mais realimentando esses sentimentos, medo, vergonha, tá bom? Então, nós temos que cortar o mal pela raiz. Se virar um hábito ter esses pensamentos e você entrar em depressão, numa espiral de depressão, como se fosse um redemoinho que te puxa para baixo, você precisa reverter essa situação. Você precisa analisar os seus gatilhos mentais e o que te faz criar aquela espiral que te puxa para baixo. E você vai desarmando cada gatilho. Sabe como eu desarmei os meus gatilhos? Fazendo Ho'oponopono. Sempre que eu via que um gatilho ia ser acionado ou foi acionado já, que nem sempre a gente consegue pensar a tempo antes de ser acionado, tá? Isso é normal. Depois você pega a velocidade e consegue fazer o Ho'oponopono antes dele ser acionado, parar o processo,
porque você pega o tempo, o ritmo da sua própria mente. Hoje, quando o gatilho vai ser acionado, eu já sei uns 3 segundos antes. A pessoa fez aquilo, a pessoa pensou em fazer algo que eu não gosto. Quando ela começou a fazer, eu já virei o rosto, não vou nem olhar. Perdão se estou muito, te amo, obrigado. Perdão se estou muito, te amo, obrigado. Perdão se estou muito, te amo, obrigado. Passou. Não criou ódio. Posso fazer um vídeo sobre o Ponopono. Vou explicar rápido aqui para vocês. O Ponopono é uma técnica kahuna do Havaí, tá? Perdão assume o erro de ter criado aquele sentimento, aquele gatilho. Ou seja, nos dar a permissão de corrigi-lo. Perdão, sinto muito. Vamos reforçar para ter cada vez mais permissão de corrigir. Eu te amo. Agora que eu tirei aquele gatilho, eu vou botar uma energia positiva. Eu te amo. Ou seja, amo a mim mesmo. Tá? Você não está dizendo isso para nenhuma outra pessoa, só para si mesmo. E obrigado. Obrigado sela aquela alteração no seu código. Sela aquela alteração na sua mente com uma energia de eternidade, para que ninguém consiga reverter, com um sentimento de gratidão. A gratidão sela o vínculo. Quando dizemos obrigado a alguém, aquele vínculo se sela e partimos para uma próxima relação. Tá? Perdão, corrige. Eu te amo, insere uma nova reprogramação com amor, com uma energia positiva. E obrigado sela essa alteração na sua mente que você quis fazer, e aí você pode partir para uma nova fase na sua vida, sem aquela crença, sem aquele gatilho. Pode ser feito para corrigir crenças ou gatilhos mentais. Tem algumas outras possibilidades que você pode usar, mas vamos ficar com essas por enquanto. Vou aprofundar o Ponopono num próximo vídeo, tá bom? É uma técnica ótima para reprogramar seus pensamentos, e a fala vem dos pensamentos e dos nossos sentimentos e emoções. Quando a gente desarma os gatilhos, nossas emoções ficam menos reativas e nossa fala fica mais pacífica. Tá bom? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho para mais novidades que eu vou sempre postar aqui no canal, nessa playlist de Despertar Espiritual. Eu estou passando um bom tempo nessa playlist porque é para o pessoal que está começando, mas que são temas essenciais, tá? Comece pelo caminho correto, tá bom? Com calma, serenidade. Vejam os vídeos, não são tão longos, vocês conseguem maratonar se quiserem aprender mais rápido. E cada vez mais eu vou postando no canal temas aprofundados. Vamos poder no futuro conversar sobre Goetia, ocultismo, magia da bruxaria, tá? Ifaísmo, candomblé, umbanda, quimbanda, tá? Vamos poder conversar sobre muita coisa ainda. Mas eu estou começando pelo despertar espiritual porque vocês precisam estar conscientes em todo o seu desenvolvimento. Hoje o planeta Terra pede consciência. Só assim vamos poder alterar a nossa realidade. Você aprender uma magia de Umbanda sem ter consciência do que está fazendo vai ter 1% do poder. Quando você tem consciência daquilo que você está fazendo, do espiritual, do mundo espiritual, pronto. Você usa 100% da sua mente, do seu poder. E não estou falando de virar Lucy, virar um pendrive, não. Esse filme é bom, né? É um bom filme, sim, mas estou falando assim, usar muito o potencial do seu cérebro e da sua mente, tá?
não quer dizer que você tem um cabeção, quer dizer que você sabe usar sua mente com eficácia e eficiência. Que sua mente é ágil, saudável, proativa, forte, resistente, resiliente, antifrágil. Vou fazer um vídeo sobre antifrágil aqui no canal. Tem um livro ótimo chamado Antifrágil, tá? Vale muito a pena. É isso, galera. Curtam o vídeo, sigam o canal. Espero vocês na próxima. Contem comigo, tá? Se quiserem me seguir no Instagram, podem me seguir, ifadmimu, mauroteixeira.ifadmimu. Posso deixar aqui para vocês na descrição, tá? Me sigam, mandem mensagens, vamos criar relacionamento e nos ajudar, tá bom, galera? Tamo junto.